Aqui, ó. O paciente, vamos lá então. É uma paciente mulher, tá? Data de nascimento dela é 12/6 de 1973. Então, vai dar 50 anos, né? Acredito que seja isso, 50 anos. É uma paciente que não usa medicações, tá? Ela chegou sem medicações. Quando eu digo sem medicações, não utiliza nenhum medicamento alopático, né? Volta e meia utilizava alguma outra coisa, assim, de chás, mas nada de uso contínuo. A cirurgia dela foi apenas cesárea, então ela não teve nenhum tipo de cirurgia, porque ela teve 4 filhos. A gente percebe que é uma paciente aí acima do peso, 1,68 m e 78 quilos, né? Na verdade, bastante acima do peso, né? Então tem um sobrepeso importante. E ela chegou com as seguintes queixas. Ela tinha dores de cabeça, ela falava que eram dores de cabeça frequentes, ao menos uma, 2 vezes por semana ela relatava esse tipo de dor de cabeça. Ela tinha dores no joelho e relatava que ela era emocionalmente instável, né? Emocionalmente instável, quem colocou o nome foi eu, porque ela falava que ela tinha o humor variava muito, assim, hora muito estressada, ansiosa e às vezes calma, então ela tinha uma variação importante de humor. Antes mesmo da gente seguir na avaliação aqui, já é importante relatar, né, que uma pessoa aí com mais de 50 anos, vivendo 51 anos, e com o sobrepeso, né, de fato, as articulações começam a sofrer, né? Então, as dores no joelho ali foi algo que me chamou bastante atenção, tá? Por conta dessa condição de idade, não que seja uma pessoa idosa, longe disso, 51 anos não é, né? Mas já tem uma idade avançada e o sobrepeso ali vai pesar em cima dos joelhos e vai acabar levando a algum tipo de dor articular, Era tá em bom? ambos os joelhos? Em ambos os joelhos ela tinha dores no joelho, tá? E eu já digo que isso é importante. Eu tô grifando aqui, peso é importante, dor no joelho também é importante, porque na hora de eu montar o protocolo para vocês, vocês vão entender a sequência do porquê eu indico um primeiro e depois outro. Tá legal? Então, dito isso, vamos lá. Aqui, essa é a primeira íris dela, essa aqui é a íris direita dela. Não vou falar qual constituição é ainda, tá bom? E agora eu vou para a íris esquerda dela. Aqui é uma sobreposição de mapa. E aqui a íris esquerda dela. Tá? Então, nós temos a íris direita e a íris esquerda. Eu acho que fica bem evidente para todo mundo que aqui a íris dominante é a íris esquerda, né? Que é essa íris com mais psoras. Vamos voltar. Íris direita, íris esquerda, ok? Até aí tudo certo, né? Agora a gente começa então, íris dominante, ok, é a íris esquerda, até aí tudo certo. A gente vai agora para a constituição dela. Ora, eu sempre falo, né? Antes da constituição a gente tem a cor da íris. Para mim é uma íris de cor azul. Sendo uma constituição, sendo uma íris de cor azul, com os radiais todos muito bem penteados, nós temos então que é uma constituição linfática, né? É uma constituição de base, a base dela é linfática. Mas, ora, Renara, ela tem tantas psórias na íris, não seria então uma constituição psórica? Sim, ela é uma constituição linfática, de base linfática e também psórica. Uma coisa não anula a outra, assim como nós aprendemos em relação às tetânicas. É uma constituição, no caso de semana passada, né? Eu acho que era uma constituição hematógena com também anéis tetânicos, tá? Então, é importante vocês verem que as constituições de base hematógena, misto biliar e linfática, e que elas podem ter os acréscimos de ser uma tetânica, de ser uma psórica, de ser uma hidrogenoide, por exemplo. Nesse caso aqui, eu falei que é uma íris nova porque acho que nós vimos poucas constituições com essa disposição psórica. Isso aqui é uma novidade para vocês. E também eu quis trazer para ela para que a gente veja um pouco sobre a cor dos sinais, tá? Então, como eu sempre faço, eu prefiro ler para vocês, porque esse tipo de leitura é um tipo de leitura que eu quero que vocês façam, e aí depois a gente interpreta e discute em cima dela, tá bom? Olha lá, constituição linfática. Cor varia do azul claro ao azul cinza. Ok. Na banda do sistema nervoso autônomo, existe um anel mais claro e a tonalidade do azul aumenta em direção à orla irídea externa. As fibras são fortemente onduladas e separadas entre elas. Tá aí tudo certo, né, gente? Aí aqui a predisposição física, né? Toda constituição linfática tem uma predisposição física de irritação das mucosas em relação aos agentes externos. Então, são pessoas um pouco mais reativas no sentido de ter essa irritação de mucosas, tá? Existe uma tendência natural à artrite e reumatismo, o que vai também ao encontro das dores nos joelhos. Então, uma pessoa que já tem uma certa idade, tem um sobrepeso, tem uma constituição linfática, então, naturalmente, as articulações acabam sofrendo e existe uma tendência à artrite e reumatismo.
Constituições linfáticas possuem uma tendência ao processo de formação de edemas no corpo pela retenção hídrica, né? Então, toda a constituição linfática, quando vive principalmente um esquema alimentar muito rico, né? Em farinhas brancas, excesso de açúcar, em queijos, laticínios de forma geral, né? Ela acaba tendo uma retenção hídrica importante. Então, para a constituição linfática, a base alimentar, e quando eu digo base, eu não falo em exclusão alimentar, mas sim em diminuição alimentar, diminuição de farinhas brancas, de pães e de leites, para essa pessoa é o que a gente entra de cara. Olha, a gente tem um tipo de constituição na sua análise que me indica que farinhas brancas, né? Daí a gente torna isso mais popular, né? Pães, bolos, é importante que exista uma redução e também nos laticínios, queijos e leites, a gente precisa reduzir, pelo menos nesse primeiro mês aqui de tratamento. Existe uma predisposição emocional, já falamos muito sobre isso, né? Dificuldades na relação que envolve o perdão e uma autopercepção limitada. Aqui em relação à alimentação foi o que eu acabei de falar para vocês. Então, beleza, constituição linfática, bateu. Ah, mas e as pissoras, Renar? Muitas pissoras ela tem, né? Na íris esquerda. Essa descrição aqui eu vou compartilhar depois com você e a mesma coisa, eu vou ler e depois nós vamos para a íris para comparar se o que está na íris bate com a descrição, tá? Então, o que que é essa disposição psórica, né? Distingue-se pela presença de numerosos pigmentos, psórias no caso, né? De várias cores distribuídas sobre a superfície da íris. Que eu vou fazer isso aqui, que é o que a gente está vendo aqui, né? Nós temos muitos pigmentos, que são as psórias, distribuídos por toda a íris, e de colorações diferentes. Observem que nós temos marrom, né? A maioria, na verdade, é marrom, temos algumas um pouco mais escuras e algumas mais amareladas, tá? Então, essa distinção de cor também é importante para o que eu vou falar a seguir. Continuando aqui, né? É possível, portanto, observar a presença de manchas de cor marrom claro, marrom médio, marrom escuro. Nós observamos isso. Agora, olha isso. Assim como em qualquer análise dentro da microsemiótica irídea, todo sinal que provoca rompimento de densidade de fibras, né, todo sinal que abre ali as fibras irídeas, é indicativo de órgão de fragilidade. Isso aqui é base, né? A gente aprendeu lá no módulo 1. Né? Estou com um sinal que se rompeu as fibras no pâncreas. Então o pâncreas é um órgão de choque. Ok. Enquanto todo sinal que representa uma hiperpigmentação, ou seja, todo sinal que é como se fosse uma mancha colocada sobre uma região da íris, né, como uma psora, então todo sinal que representa uma hiperpigmentação como uma psora irá representar alterações metabólicas na entrega de nutrientes e oxigênio para a área localizada, ou a área a depender da coloração do sinal. Então eu sei que toda mancha em cima da íris, ela revela uma entrega menor de nutrientes para aquela área específica. Tá? E vai indicar, então, alterações metabólicas aqui. E aí, depois de saber disso, né, a gente vai para a coloração. Eu falei para vocês que a coloração das psórias são marrons e amarelas naquele caso. Então, olha isso. Quando eu tenho uma psória preta, né, escura, a ocorrência desse pigmento pode denotar tendência a processos crônicos degenerativos. Então, toda vez que eu tenho um sinal, quanto mais escuro é o sinal, mais crônico é aquele problema, né? Mais degenerativo é aquele problema. Agora aqui está a magia, tá? Quando a psória é marrom, independente da posição dela, independente de onde essas psórias marrons estejam, eu vou ter aqui, ó, a ocorrência deste pigmento pode denotar tendência a alterações metabólicas geral, bem como distúrbios hepáticos. Então, sempre que eu tenho uma psória marrom, como é o caso aqui, né, essas psórias são marrons, isso aqui é indicativo que, independente da posição que ela está, na posição que ela está, ela vai representar uma menor entrega de nutrientes para o órgão específico, mas também, simplesmente por estar em qualquer local da íris, ela traz o indicativo de alterações hepáticas, problemas hepáticos. Então, o fígado, ele acaba sendo um órgão importante na avaliação aqui, tá? Importante na avaliação aqui. E as psórias amarelas, né? Uma psória amarelada, ela também, além de indicar uma diminuição na entrega de nutrientes para o órgão específico, ela também indica uma tendência a problemas urinários, tá? Então, essas cores aqui são importantes vocês terem em mente. Ah, psória marrom? Opa, é fígado. Ah, psória amarela? Opa, mas atenção ao sistema urinário. Agora, gente, eu vou focar na parte física primeiro aqui, depois eu vou para a parte emocional, tá legal? Então aqui, a gente tem essa constituição linfática de base,
Então, eu sei que farinhas brancas faz mal, porque pode provocar retenção hídrica, congestão linfática, pode levar a uma tendência a reumatismo ou artrite. Eu sei que as psoras, de maneira geral, podem levar a problemas hepáticos. Lembram que eu falei para vocês que na íris a gente não avalia sintomas? Então, assim, o que que uma alimentação baseada em farinhas brancas pode provocar? Não sei, não sei. Pode provocar dores de cabeça, pode provocar uma diabetes, pode provocar uma hipertensão, pode provocar um inchaço. Eu digo isso por quê? Porque a queixa dela era dores de cabeça e instabilidade emocional. Vamos focar na dor de cabeça? Vamos lá para cima da íris aqui, ó, zona de vitalidade. Opa, aqui, ó, zona cerebral. A gente sabe que fica entre 11 horas e 1 hora. Então, tudo que eu tenho entre 11 e 1 hora é cérebro. Especialmente a 12 horas, né? Ali, né? Um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. Especialmente a 12 horas eu vou ter pituitária e hipotálamo. São duas glândulas cerebrais importantes. Eu sei que elas estão bem marcadas. Ah, Renari, então essa psora aqui, deixa eu pegar uma caneta. Então, essa psora aqui, a 12 horas, tocando hipotálamo, tocando pineal, será que ela pode ser a causa da dor de cabeça? Não sei. Eu sei que ali eu tenho um órgão de choque, que está chegando poucos nutrientes até ali, e eu sei que é uma psora marrom, e que psora marrom, além de indicar baixa entrega de nutrientes ao órgão específico, então, e também me mostra que o fígado é um órgão de choque. Quantas pessoas a gente sabe que quando existe um problema hepático, quando esse fígado não funciona a pleno, né, a função principal do fígado é o processo de eliminação de toxinas, quantas pessoas a gente sabe que quando o fígado não elimina toxinas a pleno, ela sente dores de cabeça? Então, olha isso, eu sei que provavelmente, se eu limpar esse fígado, limpar no sentido de entregar bons nutrientes para o fígado, melhorar o processo de eliminação de toxinas, é muito provável que eu vá melhorar também a dor de cabeça, porque eu tenho um sinal importante aqui, a 12 horas, e que também me indica problemas hepáticos, tá? Aqui também, né? Isso aqui é uma íris esquerda, aqui eu vou ter o lado temporal. Aqui eu vou ter zonas de bronquíolos, né, que são zonas importantes que podem levar a problemas respiratórios. Então fica também os pulmões como um órgão de choque, chamando bastante atenção também, tá? Então, focando na dor de cabeça, eu pensaria aqui a alimentação, né, diminuição de farinhas brancas, melhorar função hepática, que para ela vai ser muito importante, e a partir disso eu acredito que com certeza eu vou melhorar também as dores de cabeça e também se eu nutrir o hipotálamo aqui, tá? Então, é por aqui que começaria, hipotálamo e fígado. O que que eu posso prescrever que vai melhorar hipotálamo e fígado? Depois a gente vai pensar nos tratamentos, mas a linha de raciocínio tem que ser essa, tá? A alimentação que eu já vi, agora melhorar o fígado, melhorar hipotálamo, beleza? Esse é o primeiro ponto que nós vamos ver aqui nessa íris. Agora, quando a gente vai para a linha emocional dela, que ela relatava essa instabilidade emocional que ela falava, né? Essa alternância de pensamentos, de humor, o que que a gente observa? E olha como é bacana, né? Uma íris que tem esse tipo de constituição psórica, ela revela muitas coisas da personalidade da pessoa e que nós não estudamos com frequência aqui. Por isso que eu escrevi para vocês, para ficar tudo anotadinho, para que eu também não esqueça nada para falar de vocês. Até escrevi aqui, ó. Sistema, a fragilidade dessa pessoa física, né? Sistema respiratório, como nós vimos, pela presença de psoras marrons na zona de pulmão. Sistema hepático é frágil pela presença de psoras marrons, que, independente da posição, indicam fragilidade hepática. Sistema urinário pela presença de psoras amarelas. O sistema urinário eu coloquei mais como como é que eu vou dizer assim, mais uma atenção do que necessariamente algo que me chama muita atenção, porque aqui tem levemente psoras amareladas, mas percebam que ela está em bem menores quantidades, né? Então não seria algo que eu daria tanta atenção. Eu perguntaria para ela se o sistema urinário funciona bem, mas não seria algo que eu me focaria aqui, pelo maior número de psoras marrons, é o que me chama mais atenção nessa íris. Mas também fiz o registro aqui para vocês, tá? Aí eu coloquei aqui, né, zona de vitalidade pela presença de psoras. E também tem uma cripta que pega ovários, que é essa aqui, ó. Vocês podem observar aqui que é uma cripta que pega ovários. Então também é uma pergunta que eu questiono para a pessoa, para a paciente, né? Sistema urinário funciona bem? Questionei. Ah, funciona. Beleza, segue o barco. E sistema hormonal feminino, ginecológico, funcionando bem? Tá.
Beleza, segue o barco. Ela não reclamou disso, não se queixou disso, eu questionei, ela não reclamou. Ok, me foquei então no fígado e hipotálamo. Agora, na parte emocional, gente, olha que interessante, tá? Eu vou ler e depois eu vou explicar, porque isso aqui depende um pouco de interpretação, tá? O que significa essa disposição psórica, né? Emocionalmente, toda vez que a gente vê uma constituição desse tipo aqui, tá? Que tem essas psórias, significa isso que eu vou ler, tá? Então, fixem na mente. Emocionalmente, essa pessoa vive de maneira muito íntima e pessoal o conceito de justiça. Isso aqui é maravilhoso, tá? Ela vive de maneira íntima e pessoal o conceito de justiça. Não estou falando que o conceito de justiça dela é o correto para o mundo. É o que ela tem para ela, o que é justiça. Como a gente sempre fala. Um trauma para mim, que é quebrar um copo, para mim pode ser muito importante. Para você pode não ser nada. Para ela, algo que ela considera injustiça, eu posso não considerar injustiça. Então, quando a gente fala que né, o processo de conceito de justiça é íntimo e pessoal, entra aqui em jogo também os conceitos, os paradigmas, coisas que ela aprendeu ao longo da vida e a gente vai respeitar. Muitas vezes é uma pessoa que se sente vítima de injustiças. Cada descoloração de psora, né, poderia ser uma porta para acessar as experiências passadas ainda presentes no aqui e agora, em emoções como a raiva, o rancor e a dor. São experiências não vividas completamente, emoções com as quais no passado não conseguiu ficar em contato, que não foram digeridas e não integradas. Atenção, coloquei. Uma, uma sua percepção de injustiça atual, né? Se ela sente que ela está vivendo uma injustiça, ela vivendo uma injustiça, ou percebendo que outra pessoa próxima ela vive uma injustiça, poderia reabrir e dar vida a reações exageradas, pois serão somadas às experiências passadas. Poderia responder também com uma estagnação reativa. Então, qual que é um dos grandes problemas dessa pessoa? É o conceito que ela tem de justiça. E toda vez que ela vive uma situação que para ela é uma injustiça, ou ela vive uma injustiça, ou alguém muito próximo a ela vive uma injustiça, desperta nela sentimentos como de raiva, rancor e dor. Então, ela tem aqui não vou dizer que é um desequilíbrio, mas ela tem uma relação importante com o conceito de justiça e injustiça. Então, a gente tenta acessar ela por aqui. Ah, você fica muito irritada, você fica muito triste quando você percebe que injustiças foram cometidas com você ou com alguém próximo. Nossa, eu fico puta, ela vai falar. Eu não admito injustiça comigo nem com ninguém. Aí a gente vai levar a consulta, conduzir e falar, tudo bem, a gente respeita os processos de justiças e injustiças, mas você precisa se focar naquilo que é importante para você. Então, muitas vezes vale mais a pena a gente desviar a atenção para algo que é mais importante do que ficar batalhando uma briga que não vai nos levar a lugar nenhum. Então, esse tipo de conversa aqui é importante, porque era isso que tirava ela do eixo. Sempre que ela via alguma coisa de injustiça, ela ficava exacerbada, irritada, raivosa, rancorosa, e aí tinha alternâncias emocionais e tal. E essa pessoa vive nesse polo tão frequente, quando a gente fala em injustiça, é o Brasil sendo roubado. Não, às vezes era o marido fazendo algo que a gente fala que, nossa, eu dei pro meu marido uma camiseta e ele me deu um cartão. Vai se ferrar, sabe? Para mim isso é injusto. Então, essas pequenas injustiças no dia a dia dela tiravam ela do eixo e era o que provavelmente deixava esse humor instável dela. E é sobre isso que a gente joga na conversa para conversar com ela ali no dia a dia, não, no processo terapêutico de consulta, né? E aí, para finalizar, banda ela tinha normal, uma banda nem contraída nem dilatada, é um pouco mais para contraída, mas ok, para mim é uma banda normal, não é algo que eu vou parar aqui para conversar com ela. O ângulo de fluxo baixo, né? Aqui, o ângulo de fluxo baixo, que é um tipo de pessoa que se influencia muito facilmente, né? Então, se já é uma pessoa que não tem uma resiliência tão alta de se defender do meio externo e que se ofende muito com injustiça, essa reatividade dela fica ainda mais aflorada, né? Ela vai para o choque muito facilmente. E aqui depois nós temos as introflexões, que isso aqui é quase que um momento à parte que eu quero falar com vocês. Eu vou falar agora, na verdade. Porque assim, uma coisa que a íris é muito legal é porque nem sempre os sinais que nós vemos na íris direita confirmam o que nós estamos vendo na íris esquerda. Mas muitas vezes isso acontece, vemos mesmos sinais em ambas as íris. E quando isso acontece, isso é um sinal para nós de que aquilo é importante. Dito isso, prestem atenção. Olha só, gente, aqui, ó, eu tenho um raio solar
provocando uma introflexão. Bem bonito aqui. Aqui vai dar. Eu tenho um mapa aqui do tempo, vai dar 15 anos, tá? 14 para 15 anos, basicamente, né? Eu vou fazer um negócio para vocês verem aqui. Eu vou pegar uma caneta e vou parar aqui o mouse, tá? 14 anos. Vou trocar de íris. Aqui, ó. Mesmo lugar, aqui, no caso, vai ser uma lacuna provocando uma introflexão. Também na idade de 15 anos. Então, eu tenho duas íris, direita e esquerda, com introflexões aos 15 anos, tá? Tá no computador do meu pai, depois eu posso trocar a tela para ele, mas nós desenhamos a banda do sistema nervoso autônomo, né? Para depois vocês verem com mais facilidade, só para Exatamente lembrar. 14 anos. É, é. Então a gente tem aqui uma introflexão também aos 30 anos, por uma lacuna empurrando. Depois ele pode mostrar o desenho da banda que a gente fez lá hoje. Tenho aqui aos 30, tenho aqui aos 14 anos. Mas, pô, eu tenho nas duas íris aos 14, é ali que eu vou cutucar ela, conversar com ela, querer tratar ela, tá? Agora eu vou pro tratamento e aí depois a gente abre para dúvidas sobre essa íris, tá bom? Deixa eu chegar aqui no tratamento, ó. Eu passei para ela. E o tratamento é legal porque depois que eu ler ele eu vou explicar o porquê da gente fazer algumas coisas aqui e num retorno eu pensar em outras coisas, tá bom? Tratamento. Passei para ela o Ox Premium, tá? A dose dele. Até coloquei para ficar bonitinho para vocês. 2 comprimidos 2 vezes ao dia. Por quê, Renar? Porque o Ox Premium ele é rico em N-acetilcisteína. Ele é rico em espirulina, tá? Ele é rico também em outras vitaminas. São todas vitaminas ou aminoácidos que fazem parte do processo de detoxificação do fígado. São todos nutrientes utilizados no processo de limpeza de fígado. E, como eu falei, para mim, esse caso é fígado. Eu tenho certeza de que se eu limpando o fígado, melhora a dor de cabeça, tá? Eu não coloquei aqui alimentação nem atividade física, né, gente? Porque isso aqui eu deixo com vocês, que é praxe de todo paciente. Então, Oxprêmio, 2 comprimidos 2 vezes ao dia. Promover limpeza do fígado e pulmões, né? A N-acetilcisteína limpa fígado e pulmões. E ela tinha bastante psoras em zona de bronquíolos também, né? Então, pensando em fígado. Ah, eu vou entrar também com o Master, tá? Por quê? Porque o Master, ele é um produto indicado para glândulas. E eu tinha lá grandão, né, no hipotálamo, zona de vitalidade, as psoras marrons. E ela também queixava de essa alternância de emoções, né, de humor. O Master, ele é para o sistema cerebral. Então, o Master, eu vou indicar para ela, que é 8 gotas 3 vezes ao dia, que é a dose do Master, indicado para melhora da função cerebral, lá na zona da vitalidade, que é o sinal. Junto a ele, eu indiquei o Calme, 2 cápsulas 2 vezes ao dia, né? Por quê? Porque o Calme, né, ele é rico em, ele tem um alto teor de triptofano, né? Também ele vai ter o magnésio bisglicinato, o picolinato de cromo, né, vitamina B3 e B6. Mas é esse triptofano e esse magnésio bisglicinato que são muito importantes para essa variação de humor. Então aqui, ó, esses 3 produtos, eu chego e indico eles porque faz parte da análise da íris. Hipotálamo, e fígado, e queixa de alteração de humor que ela tinha. Né? Isso aqui vai atuar tanto no que a Iris me mostra, quanto na própria sintomatologia do que ela relata. Beleza? Aí ela tem um ângulo de fluxo baixo, essa variação de humor, somado a essa percepção de injustiça, deixava ela muito agitada, né, e reativa. E a gente precisava deixar ela mais centrada, ela deveria se importar menos com o que via do lado de fora. Então, precisa aumentar a resiliência dela. E aí eu coloquei uma terapia proteção e equilíbrio, porque aqui na região do ego é a região que tem maior número de sinais. Aí passei Você uma terapia comentou proteção. agora hipotálamo, a parte do humor e qual a outra parte? Ela relatava dores no joelho, Não, não, o que você falou agora, o cálmia para disfunção do humor, o, o o master é para a zona cerebral, certo, né? o Marcação glandular. hipotálamo e pineal que tem aqui, a parte glandular cerebral. O calme é fonte de triptofano, magnésio bisglicinato. Uhum. É para essa alternância de humor que ela tem. A gente vai estar indicando para ela diminuir essa variação de humor. A terapia proteção e equilíbrio, é porque a gente entende que ela é reativa, porque ela se incomoda muito com a injustiça e se afeta muito pela injustiça por ter um ângulo de fluxo baixo. Então, vai melhorar essa defesa emocional dela. E aí, nós vamos indicar o portal do tempo por conta do trauma que ela confirmou em consulta. Então, lá aos 14 anos, aplicação de gel esfera nos 14 anos, mais aplicação de gel esfera na idade atual,
e florar o portal do tempo, porque existe uma reinterpretação de traumas. Aí agora, né, antes de encerrar minha participação nessa íris, aí agora, olha o que eu vou falar para vocês. Ela relatava dores no joelho. Aí vocês podem perguntar, tá, mas por que não vai tratar o joelho? Gente, nós não vamos tratar o joelho aqui, nesse momento, porque não basta a gente atuar de forma sintomática, pensando em reestruturar cartilagem, alívio de dor, porque a causa dessa dor no joelho é a alimentação, que é desbalanceada, é o sobrepeso, que ela está com sobrepeso importante. Então, quando eu falo, até na live que eu dei quarta-feira ali, quem pôde assistir, eu falo muito assim, as pessoas dizem, ah, eu uso suplementação e não funciona. Não estou falando nem de Flor de Íris, estou falando de qualquer marca, tá? Ah, eu uso suplementação e não funciona. Mas eu percebo que muitas pessoas que utilizam suplementação, elas utilizam num sistema de cabo de guerra. Como assim? Ora, a suplementação tem uma ação no seu corpo. Você vai estar utilizando para um benefício. Mas se a sua mentalidade e se os seus hábitos jogam contra a suplementação, você vive num cabo de guerra. Então, do que adianta eu prescrever para ela, por exemplo, um Vital Harp, que é para reestruturar a cartilagem, aliviador, se ela não emagrecer, se ela não mudar a alimentação? O produto não vai ter efeito, porque a pessoa vive num cabo de guerra. E quando eu prescrevo um tratamento desse à base de florais, e a gente entende aqui que são os florais, né? Os florais eles atuam na mudança de pensamento. O que a gente quer fazer nesse primeiro mês é mudar a mentalidade dela. Tratar um trauma, melhorar a resiliência, melhorar a função cerebral. Então a gente muda a Unesc, né? A faculdade que eu me formei aqui, eles têm uma frase maravilhosa que ele fala assim, ó. A gente muda e o mundo muda, né? Então, você muda, o mundo muda. Então, se a gente consegue mudar a forma dela de pensar, aí ela vai entender, ah, não, bah, eu preciso perder peso, eu preciso me alimentar melhor. Aí sim, a gente vai buscar aqui agora sim uma suplementação para alívio de dor no joelho. Aí sim, num retorno eu entraria focado num Vital Harp ali e tal, para aliviar dor de joelho. Mas nesse primeiro momento, gente, ela só vai jogar dinheiro fora, só vai ficar irritado com você. Por quê? Porque eu sempre falo, processo terapêutico é um processo de expectativa. Tá? Se ela vem até você reclamando disso, disso, daquilo, você fala, não, o joelho vai melhorar e tal, no retorno ela vai cobrar, meu joelho não melhorou. Mas se você falar, olha, nós vamos melhorar aqui, o primeiro foco é aliviar a dor de cabeça e reduzir essa sua irritação com injustiças e melhorar essa sua alternância de humor. Aí meu joelho, olha, queridinha, o joelho nós vamos para uma segunda etapa, para um segundo momento, nosso foco é esse. Então você fez um acordo com o paciente, você alinhou expectativas em um tratamento. Ela vem para o retorno, você fala, epa, espera, não me fala de joelho, não fala de nada. Como é que estamos aqui? Variação de humor, dor, como é que tá a dor de cabeça? Ah, melhorou, beleza. Então aqui, ó, é, dá um ok, cumprimos essa nossa tarefa, essa nossa etapa, agora a gente pode pensar em outros problemas. Eu percebo, dando aula em atendimento, que um dos graves problemas que impede o sucesso do terapeuta é o fato dele querer abraçar muitos problemas ao mesmo tempo. E isso é algo que eu vejo muito, que eu vejo que os médicos fazem muito bem, porque impõem autoridade, né? Não, espera aí, ó, nós vamos começar por aqui, e você vai me cobrar no retorno esse resultado aqui. Então, quando você alinha a expectativa, né? Porque um dos maiores problemas que existe na vida é a questão de expectativa, né? Não é nem se o cara é bom ou é ruim, é a expectativa. Pô, eu vou, ó, por exemplo, aqui, eu vou num restaurante, eu almoço aqui perto de casa, um restaurante aquilo. Super barato. Eu vou com a expectativa de que eu vou pagar barato e vou comer normal, né? Agora eu vou num restaurante que a janta é R$ 300. Opa, não me vem com arroz e feijão, né? Porque eu criei a expectativa de que com R$ 300 eu vou comer uma puta janta. E com o terapeuta também é assim. Se você coloca a expectativa muito alta, não, vou te curar tudo, a decepção é muito grande, tá? E não estou falando isso em termos de valorizar o seu trabalho. Estou falando isso da gente tornar real um processo terapêutico, que vai levar 1 mês, 2 meses, 3 meses. Beleza? É isso. É isso. Essa íris é isso. Vamos abrir para dúvidas agora. É... a Lili comentou aqui, né, Liliana? Estou muito feliz, estou falando isso para meus pacientes, eles estão entendendo. Perfeito, Sérgio, Liliana. o Tá? Sérgio levantou a É, mão, professor Renan. fica à vontade, Sérgio, pode falar. Bom, Renato, eu sei que vocês sempre procuram dar menos medicação, menos produto para o paciente em si, né? Você sempre, Isso. no máximo 5. Mas com uma íris dessa, com a intoxicação aparentemente de fígado grande,
não seria o caso também de indicar um chá amargo? Então, perfeito. Assim, ó, a gente, se a gente quiser extrapolar no sentido aqui de, nossa, eu vou indicar muita coisa, daria para colocar o Chamarg e o Oxygen Plus. Ficaria um tratamento mais robusto, né? E poderia ter um efeito mais rápido. O chá amargo eu gosto muito de indicar quando eu percebo também um problema de digestão. Se o paciente ele chega se questionando, né? Ah, nossa, estou com azia, dificuldade digestiva e tal. Aí e também tem o fígado como órgão de choque, aí é um produto que eu sempre encaixo. Como ela que não tinha esse questionamento digestivo, eu falei, não, nesse momento eu vou deixar de lado aqui, tá? Mas, claro, dá para acrescentar o chá amargo? Dá. O chá amargo, ele é um conjunto de ervas, né? Coleréticas, que a gente fala, né? Que estimulam a produção da bile, porque o fígado também produz bile. Então, ele também é um produto muito bom para o fígado, muito bem observado, Sérgio. Poderia ser enquadrado também. Nesse primeiro momento, o meu foco foi isso, tá? Porque, assim, é tentar controlar o paciente, tá? Porque, assim, ó, eu percebo, né, o Sérgio é farmacêutico, a gente até estuda em farmácia, uma coisa que a gente chama de uso irracional de medicamento. Que é o quê? Que às vezes quanto mais suplemento ou medicamento dá para a pessoa, às vezes isso mais desestimula ela. Porque ela fala, Correto. poxa, vou ter que tomar tanta coisa que eu vou acabar não fazer nada. Então, às vezes, se você pega um paciente que é muito comprometido, opa, dá para colocar. Agora, se você pega um paciente que é mais reticente, que você percebe já na consulta ali que vai ser difícil, às vezes vale mais a pena reduzir, né, o protocolo para garantir que ele vai usar aquilo do que expandir e ele se perder, tá? Mas o chá amargo aqui, ele poderia entrar tranquilamente também, tá? Boa Até observação. uma questão, não para indicar tanta coisa, mas então sugerir então que ele tome um pouco de chá de alcachofra, chá de boldo, né? É a Ótimo, mesma Sérgio. coisa que eu estou observando ali eu acho que é um paciente que tem uma hipocloridia, né? Pelo amarelado ali, Isso. né? Sim. Então, seria, né, focar um pouco também, pedir para ela corrigir um pouco a alimentação. É. E outra coisa, Renato, por que ali na avaliação não foi avaliado a OPI? Então, a OPI dela para nós é uma OPI 2, tá? Eu não coloquei aqui porque, assim, ó, na Flor de Íris aqui, a gente tem dois suplementos que a gente indica para reposição de minerais. Então, assim, ó, sempre que eu prescrevo o Master, que ele é uma composição muito completa de minerais, eu excluo a Ótimo. OPI, tá? Aí, quando eu indico a OPI, eu não indico o Master. Mas como eu prefiro nesse caso prescrever o Master por conta das marcações glandulares em zona cerebral, por isso que eu não passei a OPI. Eu simplesmente indiquei o Master, tá? Mas aí sim, em um retorno, se ela falar, dor de cabeça melhorou e tal, melhorei a alimentação, se a gente percebe uma evolução em termos de hábitos de vida dela, aí num retorno eu iria de Vital Harp e uma OPI com certeza. Para aí se focar nessa parte de articulação e dores, tá? Mas ela tem uma OPI 2 e tal. Mas perfeito, suas colocações estão muito boas. A colocação do chá amargo ali, ela é muito interessante, tá? Porque isso que você falou também vai dessa expertise de atendimento, né? De às vezes você não indicar um produto e passar para ela uma seleção de ervas, né? Sim. Carqueja, boldo, que são todos chás diuréticos, e falar: olha, esses são chás interessantes para você usar no almoço, usar à noite, no meio da tarde e tal. São chás que vão melhorar a sua saúde como um todo. Então, também entra como sugestão. Isso mesmo. E outra coisa, né, que eu estou sentindo assim, eu acho que não só da minha parte, mas dos colegas também, é a colocação do gel esfera, né? Então, na Isso. insegurança, nesse momento, claro que como o professor Clodoaldo coloca, né, o ideal seria fazer, porque pode demorar um pouco mais, mas também se a gente não É. fizer o gel esfera, pode ocorrer uma recuperação também dessa paciente, né? Claro, claro, gente. O tratamento de traumas, a gente fala assim, vamos dizer, né? Existe o tratamento top, vamos colocar, que é a aplicação Sim. de gel, esfera em idade atual, trauma e prescrição de portal tempo. E vai dar um resultado magnífico. Mas se você não fez isso e prescreveu somente o portal do tempo, não é que não vai ter resultado. Também vai ter, mas às vezes pode ser mais lento, mais demorado, pode não ser com a eficiência que a gente gostaria, tá? Mas ele também vai ter um resultado, sim. Ótimo. E outra coisa relacionada também à alimentação, é como o seu pai diz, né? Quando o paciente chegou, então nós vamos fazer isso por 4 semanas, para não inibir muito, né? Então já Isso. seria então sugerir para ela pelo menos essas 4 semanas para retirar, né? As farinhas brancas, os derivados de leite, né? É isso que a gente fala, assim, olha, nessas Ótimo, então próximas. tá. Quando a gente fala assim, justamente em alinhar expectativas, a gente está fazendo um contrato com o paciente ali, né? A gente fala, Isso.
Gente, o processo terapêutico, o terapeuta, ele tem que se impor no processo como uma autoridade, tá? Não estamos falando de prender alguém, mas de falar, olha, para que a gente, eu e você, tenhamos os resultados que a gente precisa, eu preciso que você faça isso. Então, assim, nas próximas 4 semanas, vamos fazer uma redução importante, principalmente uma exclusão de farinhas brancas. Daí coloca lá pão, bolo, se o paciente não souber o que é farinha branca, né? Pães, bolos e leite. Nessas 4 semanas, eu preciso desse seu comprometimento para que a gente possa ter o resultado que a gente quer. E eu tenho certeza que se você fizer isso, você vai voltar uma pessoa melhor no retorno. Eu digo até E por experiência própria, que eu já fiz um acompanhamento aí com vocês, né? As 4 sim, semanas. E agora, mês passado, eu fui viajar e empurrei o pé na jaca, como diz o Pereira. Olha, voltou tudo de novo. Então, você realmente tem que ser. volta tudo de novo. Aí ele revela tudo, né? Ó, a Lud comentou aqui, né? Faz parte da cura o desejo de ser curado, né? É isso mesmo, Lud, perfeito, né? É parte da cura o desejo de querer ser curado. Ótimo. A Liliana comentou: trabalho com fitoterapia, posso indicar um chá? Claro, nossa, tranquilamente. Tá, o chá ali é uma das coisas mais simples de se indicar. Vamos lá. Acho que é isso, né, gente, de perguntas aqui Um sobre pouquinho. isso. A Ana ela levantou a Ana. mão e o Elvis. Pode falar, Ana. Não, a pergunta que eu ia fazer é uma que eu fiz na aula passada. Na aula passada, eles tinham um número bem grande de lacunas dentro da banda do sistema nervoso central, e essa tem as psoas. Isso. Nesse caso, como que a gente avalia quando tem muitos sinais dentro da banda do sistema nervoso? E mais uma coisa, esse seria eu vi o achatamento ali em cima, seria uma 5, um Enneagrama 5. Ô, Renan, eu posso depois, vamos responder as perguntas, eu posso passar para minha tela aqui também? É já? Pode pegar a tua tela, tu tens que clicar ali em compartilhamento de tela no teu próprio computador ali. Isso Tá, interromperá o compartilhamento da tela dos outros. Você deseja isso. continuar? Sim? Ok. Ok, ok. Assim, Ana, ó, dentro da banda do sistema nervoso autônomo é sempre importante entender. A gente tem estômago e intestino, né? O primeiro anel depois da aorta papilar interna é estômago. Depois do anel do estômago a gente tem o intestino, tá? Então, sempre que a gente tem muitas criptas ou lacunas, né, que tocam a banda do sistema nervoso autônomo pelo lado de dentro, a gente está falando de intestino. E aí vai para um sinal, quer ver? Agora você não está vendo meu slide, né? Depois eu mostro. Tá Vai para um bom. sinal que a Não, gente chama o professor de colocou ali, mas eu estou vendo sim, estou vendo. Ela Não, está não, meio mas apagadinha, eu ia mas estou mostrar vendo. um outro slide meu ali. Mas enfim, são pacotes intestinais. Lá no módulo 2, gente, nos meus slides, tá? Vai ter um sinal chamado pacotes intestinais. Que é isso que você falou, quando a gente tem lacunas pelo lado de dentro da banda do sistema nervoso autônomo que tocam a banda do sistema nervoso autônomo. Eles são indicativos de processos de inflamações intestinais. Tá? Então, se você tem ali inflamações lacunas ou criptas, vão indicar inflamações intestinais, tá? O intestino inflamado. A psora, ela vai indicar, a psora sempre indica, tá? Menor absorção de nutrientes. Então, psoras dentro do intestino vai indicar que esse intestino está tendo uma baixa, né, absorção de nutrientes. E aí pode ser por conta de uma desbiose intestinal, por exemplo, que aí nós podemos pensar em fontes de probióticos para melhorar esse processo de absorção intestinal. Enquanto se eu tenho lacunas pelo lado de dentro, aí eu tenho inflamações intestinais, aí tem que pensar em anti-inflamatórios. Cúrcuma é um anti-inflamatório, ômega 3 é um anti-inflamatório, tá? Então vão acabar na prática indicando sintomas semelhantes, que pode ser a diarreia, pode ser a constipação, mas os tratamentos acabam sendo diferentes. Enquanto a psora tu vai para uma linha de probiótico, as lacunas vai para uma linha de anti-inflamatórios, cúrcuma, ômega 3, no caso na flor de íris, a seiva do Amazonas, que é anti-inflamatório muito bom, tá? Então é isso. E a outra pergunta era do achatamento, né? Isso, Renar, se é Tá. um Enneagrama 5. Abre a íris É só aí. para ver se eu estou entendendo o Enneagrama, que hoje à tarde eu Uhum. estudei aqui, né? E aí, quando eu vi o achatamento ali, identifiquei, então eu queria tirar essa dúvida. Ó, o Enneagrama 5, ele é o observador, tá? Enquanto o Enneagrama 7, ele é o artista. O 5, ele vai estar sempre no lado nasal. O 7, ele vai estar sempre no lado temporal, tá? Se essa aqui é uma íris esquerda,
Esse lado aqui, ele é o lado nasal, então seria o 5. Perfeito, é o 5.